Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Está começando o Tele Brasil Notícias nesta semana especial de aniversário de São Paulo. 466 anos. Mas antes de tudo, queremos agradecer sempre a sua audiência, a sua participação através do nosso mecanismo de informação. E no programa de hoje, além da homenagem a São Paulo, uma matéria especial com os demônios da garoa, nós teremos as informações jornalísticas corriqueiras, esporte, novidades e alguns outros detalhes também do seu dia a dia. Eu quero lembrar que o Tele Brasil Notícias ele é exibido, além dos horários tradicionais dele, na terça e na sexta, você tem na programação também aqui da TV Cinec. E você pode participar conosco. Mas vamos deixar que o programa de hoje nos apresente informações de utilidade para o nosso dia, de nosso interesse, nossas garantias governamentais e o que o presidente da República tem feito pelo nosso país. Vamos às manchetes. Novidade na Lei de Incentivo ao Esporte. Projeto do MEC oferece bicicletas para estudantes. Adereços de carnaval podem se tornar bons negócios. Homenagem ao aniversário da cidade de São Paulo de 466 anos. Presidente convida Regina Duarte para a Secretaria de Cultura. Enopolícia em ação. São Paulo tem redução de fatalidades entre pedestres. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Começando então o Tele Brasil Notícias de hoje, quero lembrar que a gente é muito grato a você de todo o país, você de outros países também, que acompanha a programação da TV Cinec e o Tele Brasil Notícias. Começamos então falando um pouquinho sobre educação. Você é professor? Então presta atenção. Novo piso salarial para professores da educação básica, isso mesmo. E tem mais. Professores então receberão um aumento. O objetivo do Ministério da Educação é justamente incentivar a educação infantil e também da juventude. Mas vamos acompanhar a matéria que tem mais informações esclarecedoras sobre o porquê desse aumento e qual o valor e para que classe se define. É a classe primária, a secundária de professores que dão aulas? Já está valendo. O novo piso salarial dos professores da rede pública da educação básica agora é de R$ 2.886, 12,84% a mais que o valor anterior. É o maior aumento em reais desde 2009. Quem segura na caneta para ensinar uma criança a ler e escrever, essa pessoa, esse profissional, essa professora é que é a heroína, o herói da educação no Brasil. Então, um aumento significativo e ele decorre do quê? Das ações corretas de responsabilidade fiscal, de passar a reforma da Previdência. Todo ano, o governo repassa para os municípios dinheiro para custear os alunos das escolas públicas, por meio do Fundeb. A União calcula o custo de cada aluno e estipula o total a
a ser enviado. O cálculo para o reajuste do piso dos professores é feito de acordo com o crescimento do valor anual por aluno. Para 2019, o valor chegou a R$ 3.440, contra R$ 3.048 em 2018. E essa diferença serviu de base para o reajuste. E o ministro Abraham Weintraub adiantou que o governo prepara uma proposta de emenda constitucional que amplia o repasse para o Fundeb, que tem vigência até este ano. Saindo os recursos de 10% para 15% do governo federal, isso aumenta em 50% tudo que a gente vai repassar. E vai aumentar de novo o salário do professor. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias. Aliás, quero agradecer aí a participação de O Palhão, que está sempre conosco, né? Artesanato, ali na região do Brás. E eu vou até comentar alguns detalhes sobre O Palhão. Muita gente pergunta o que o Palhão, além do que a gente vê no comercial, ele oferece a você. Então, o Palhão tem mais de 50 anos no mercado e hoje é uma empresa especializada em produtos naturais. Aí você me pergunta o quê? Aquelas telas em palhinha, esteiras de todos os tipos, telas para pergolados, bolsas todos os tipos em produtos naturais. Tem também todos os modelos de chapéus. Trabalham também com toda a linha de cestas para vime, aquela de bambu, a cesta de palha. Ele oferece também, olha, uma variedade do tipo cashpool, e na palha taboa, milho, palha de carnaúba e tem mais. Todos os tipos de esteiras de carnaúba, sisal, taboa, de junco, seda de buriti, isso mesmo, trançada e branca. Tem mais. Tapetes, lá você encontra também caixas de presentes, tanto de presentes normais como também para o Natal. Cesta de roupas para padarias, também ele tem cestas, pães e supermercados. E mais ainda, Palhão Artesanato está localizado ali na rua Oiapoque, número 89, no Brás, ali próximo ao viaduto Rangel Pestana e também no gasômetro, que essa rua ela começa no viaduto Rangel Pestana e vai sair ali na rua do gasômetro. É lá e próximo também do Largo da Concórdia. Telefone, você pode anotar aí, ó, 3229 1186. Palhão Artesanatos, há 50 anos no Brás, atendimento diferenciado. Você faz sua encomenda, ele remete para você. Você pode ir na loja e selecionar o produto. Eu quero agradecer toda a equipe de trabalho lá, o Francisco e outros também, né? Além do próprio Guimarães, né? Que a gente está sempre fazendo a nossa parceria em função da informação. Bom, depois desse briefing, falando um pouquinho da parte comercial, vamos voltar à nossa parte de jornalismo. Bom, São Paulo, fazendo agora, dia 25 de janeiro, 466 anos. Mas você já se perguntou, daqui 20 anos, o que vai acontecer com São Paulo? Olha, parece que daqui 20 anos, previsões mostram que São Paulo vai encolher. Essa projeção foi feita por um dos mais respeitados centros de estatísticas socioeconômicas e demográficas, a Fundação SEAD. Vamos acompanhar então essa informação. Cruzar a rua numa cidade como São Paulo exige atenção redobrada. Tem que estar sempre ligado, é muita gente. Prestar atenção, vai desviando. É assim na maior cidade do país. Mais de 11 milhões e 800 mil pessoas moram no município, que até hoje recebe gente de todo canto. A Floresmar veio do Piauí. Eu vejo São Paulo, na verdade, como se eu fosse filha de São Paulo, porque a gente é muito acolhido pelas pessoas. São Paulo não deve perder o título de maior cidade do país, mas o crescimento populacional pode diminuir e ficar até negativo a partir de 2040. Na década de 1950, a taxa de crescimento da população era de 5,6% por ano. Em 2000, a capital paulista chegou a 10 milhões e 400 mil habitantes, quando já crescia a menos de 1% ao ano. Em 2040, serão 12 milhões e 400 mil habitantes. E a partir dessa década, a população deve começar a cair. O estudo é de pesquisadores da Fundação SEAD. Para eles, a diminuição da migração
é um dos principais fatores para a redução da taxa de crescimento. O Brasil agora tem um outro perfil, quer dizer, tem áreas que você tem outras condições que atraem população também. Então, a pressão, essa vinda para a capital se reduziu com o tempo. E além disso, você tem um custo maior de moradia em São Paulo, e tem muita gente que vai para a periferia, vai até para outras cidades, né? Outro fenômeno é a redução no número de nascimentos. Apesar das pessoas viverem mais, os nascimentos não vão ser suficientes para repor as mortes. A participação da mulher no mercado de trabalho faz com que as famílias tenham menos filhos e mais tarde. Thaís pretende ter filhos a partir dos 27 anos e somente 2. Porque as coisas são muito difíceis, né? É muito complicado. Ter filho hoje em dia mexe muito no orçamento. Se não tiver uma assistência também educacional, tanto do governo como também da família, fica mais complicado. Cada vez mais os casais demoram também para terem seus filhos. Na verdade, São Paulo está acompanhando a tendência das grandes metrópoles, das grandes capitais do mundo. Mas mesmo menor, São Paulo vai continuar imensa, do jeito que muito paulistano gosta. Quando eu vou para o interior, que eu tenho uma casa no interior, eu acho muito parado. Eu gosto de ver gente. Coisa parada para mim não dá. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias. Aliás, você participa aqui conosco através do nosso Facebook, que é o Tele Brasil Notícias. Ok? Deu para anotar aí, ó, repetindo, Tele Brasil Notícias. Você que quer conversar com a nossa produção e outros detalhes, nós temos um e-mail também, que é telebrasilnoticias@gmail.com. Lembrando que nós realizamos a nossa produção do nosso programa diariamente, mas você acompanha na televisão, não vai esquecer, sextas-feiras às 13 horas e também na terça-feira às 17 horas, tá? Vamos falar agora de esporte. Você gosta de futebol? Você incentiva seu filho a participar de atividades esportivas? Olha, nova lei de incentivo ao esporte. Isso, está chegando aí um novo sistema de acompanhamento e cadastramento dos projetos de esporte começa a funcionar no dia 1º de fevereiro, então bem próximo agora, tá? E olha, vai acabar com aqueles papéis, né? E aquelas monte de planilhas que eram utilizadas para que pudesse ter uma estatística, ver quem era o jogador, quem era a equipe e assim por diante. Vamos ver então mais detalhes. A lei de incentivo ao esporte permite destinar parte do que se pagaria de imposto de renda a projetos esportivos. As empresas podem investir até 1% do imposto devido e as pessoas físicas até 6%. Só no ano passado foram apresentados 1.305 projetos em todo o país. Hoje, 272 estão em execução, mas os números são muito maiores. Desde que entrou em prática em 2007, a lei já contemplou cerca de 16 mil iniciativas, que beneficiaram pelo menos 7 milhões e meio de pessoas. Mas ela precisava ser modernizada para facilitar o acesso aos benefícios e o controle dos recursos públicos. E foi isso que aconteceu agora. A partir de 1º de fevereiro, já começam a valer as novas regras menos burocráticas. Para que esse processo seja mais ágil, ele não utilize mais papel, ele seja todo informatizado, né? E com isso vai permitir que o usuário, o proponente, quem apresentou o projeto, ele possa acompanhar online onde se encontra o seu projeto, o que está acontecendo com o seu projeto em todo esse processo. Facilita o controle por parte não só do departamento, mas para os órgãos de controle com relação a todo o processo onde está sendo gasto esse recurso. Escolinhas de esporte, reforma ou construção de centros de treinamento, custeio para a participação em competições no exterior são alguns exemplos de como a lei pode ser aplicada. E o governo quer democratizar o acesso a essa ferramenta. Para isso, vai percorrer municípios brasileiros para divulgar a legislação e dar apoio técnico às prefeituras, como forma de fortalecer a presença municipal nos projetos. Tele Brasil Notícias.
Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias e a gente sempre costuma comentar que a nossa produção é uma produção que é composta por diversas pessoas. Mas eu recebo sempre algumas dicas de alguém que está acompanhando, que vem nos falar: Paulo, manda um alô para mim. Então, alô Sérgio da Central dos Salgados, aquele nosso alô para ele, né? Muito obrigado. Aliás, ele falou assim: Paulo, você falou que eu estou aqui na Major Quedinha, aqui no centro. É isso mesmo, né? Lá na Central dos Salgados. E olha, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Eu sei que você é uma pessoa séria, trabalhadora e acompanha as nossas informações jornalísticas, né? Vamos à nossa sequência de informação. Número de ações judiciais, exatamente, relativas à saúde no Brasil, olha só, aumentou 130%. Isso de 2008 a 2017. Então a pergunta é: você está com dificuldade de ter aí um medicamento? Você tem dificuldades em... olha, não vou nem entrar em detalhes, até dificulta a sua aposentadoria, o seu benefício, né? Em função desta dificuldade de atendimento médico, a falta até de remédios. Muita gente precisa recorrer à justiça, porque os remédios às vezes não são disponibilizados à população, envolvendo custos, importação e assim por diante. Mas vamos ver esta outra informação. É uma informação, aliás, bastante importante, porque o assunto foi discutido aqui mesmo em São Paulo. O número de ações judiciais relativas à saúde no Brasil aumentou 130% entre 2008 e 2017, um crescimento muito mais rápido que o observado no volume total de processos. No período, o volume de ações em primeira instância pulou de 41.453 para 95.752, totalizando quase 500 mil processos. São demandas que requerem de novos remédios e procedimentos de alta complexidade a coisas básicas, como leitos hospitalares, consultas e medicamentos. É preciso que a gente possa ajudar, trabalhar em conjunto, né, fazer uma integração de instituições para que nós possamos dar uma resposta mais rápida, mais eficiente, né, que possa atender melhor a população e resolver problemas das prefeituras, do Estado. Então, essa é uma iniciativa que nós formulamos, é um projeto que se chama Acessa SUS e que tem como fundamento essa integração. Né, integrar as estruturas do Executivo, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Judiciário, né, e conseguir com isso oferecer soluções antes da judicialização. A ideia é evitar a judicialização. O Estado de São Paulo chega a aparecer com 1/3 da fatia deste problema. Condições que os municípios conhecem muito bem. Estou no 4º mandato e já vivi situações inéditas em relação à judicialização da saúde, na questão do medicamento, na questão das internações, na questão de todo o suporte que a saúde precisa. E este momento em que o Ministério Público entra no processo, em que a Justiça entra no processo para fazer parceria com os municípios e os consórcios públicos e a Frente Parlamentar toma essa iniciativa, eu vejo isso como uma grande oportunidade de nós melhorarmos o atendimento ao cidadão, mas equalizarmos também a questão do investimento dos recursos públicos. O governo do estado fez uma parceria entre o Executivo Estadual, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensorias Públicas Estaduais e criou um programa para diminuir a judicialização. O objetivo é oferecer ao cidadão um serviço para a recepção de solicitação de medicamentos e insumos de saúde. O Acessa SUS, um programa do governo, nasceu para racionalizar o uso dos medicamentos. Com este tipo de programa, o governo já conseguiu resolver 70% dos casos antes de chegar nas mãos da Justiça. A Frente Parlamentar em apoio aos consórcios intermunicipais reuniu prefeitos, representantes do Ministério Público e do Poder Judiciário para discutir este programa do governo.
O coordenador da frente, o deputado Mauro Bragato, falou que o programa pode ser uma ferramenta importante para que os municípios consigam organizar o fluxo de demandas de saúde que antes só se resolvia na justiça. E ainda destacou o papel dos consórcios para impulsionar o programa do governo. O consórcio tem esse objeto de juntar os municípios e no ato de juntar, fazer com que os municípios tenham iniciativas que possam trabalhar em conjunto e resolver problemas. Falta de dinheiro é notável, todo mundo sabe que recursos na área da saúde, os municípios estão gastando mais do que a educação, a imprensa nos últimos dias tem noticiado isso, e quero dizer que essa preocupação de fazer esse debate aqui tem a ver com isso. O MP está aqui, a Defensoria Pública está aqui, e junto com os consórcios para fazer parcerias, convênios e trabalhar em conjunto. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar um pouquinho do Imposto de Renda 2020. Se prepara aí que vem chegando o Imposto de Renda aí, né? Lá pelo mês de março, abril, a coisa começa a pegar. E olha, Imposto de Renda 2020 não tem dedução do INSS de domésticos. Presta atenção, viu? Porque preencher é fácil. Agora você tem que analisar aquilo que você preencheu ali, né? Não basta só, tá bonitinho, tá aqui, vou entregar. Dê uma analisada nas suas despesas. Então, as deduções de imposto de renda com pagamento da Previdência Social de empregados domésticos deixaram de valer este ano. Mas outros gastos podem ser abatidos na hora de fazer a declaração. Presta atenção na matéria que vai falar a questão médica e outros gastos que você tem que você vai poder utilizar para abater, exatamente, no seu Imposto de Renda 2020. O prazo para a entrega das declarações de imposto de renda começará só no início de março, mas muita gente já está preocupada com esse assunto. Início de ano é época de juntar recibos, notas fiscais e documentos para fazer as deduções do imposto a pagar ou até aumentar os valores de restituição. No caso dos gastos com educação, é possível abater despesas de até R$ 3.500 com escola dos dependentes, faculdade própria ou dos dependentes que tenham até 24 anos e cursos de pós-graduação. Não valem os gastos com cursos de idiomas, profissionalizantes e pré-vestibulares. Despesas com saúde não têm limites. Podem ser usados para dedução os gastos com médicos, dentistas, psicólogos, planos de saúde, exames laboratoriais e até aulas de pilates quando forem uma empresa de fisioterapia. Mas academia, procedimentos estéticos e nutricionistas estão fora da lista de itens deduzíveis. Pensão alimentícia também pode ser abatida, assim como os gastos com previdência social e planos de previdência privada no modelo PGBL. Esse ano, as famílias que têm empregados domésticos não poderão mais restituir os valores pagos com a previdência deles. Ciente de todos os gastos que você pode deduzir, é hora de fazer simulações. Pais, filhos, cônjuges e até avós e enteados podem ser declarados como dependentes, mas é bom avaliar se não vale a pena fazer a declaração deles separadamente. Eu gosto muito dessas simulações, porque às vezes assim, eu tenho casos de pensões que junto, soma as pensões das pessoas separadas, a pensão do meu filho, eu somo a pensão que eu recebo, meu imposto dá agora mesmo, recentemente, 13 mil a pensão. Sabe, a pensão é do filho, ela não ganha nada com isso, ela já tem a renda dela. Se eu tirar a pensão, ela vai receber 1.000. Essas simulações, essas estratégias precisam ser feitas, entendeu? Essas deduções, e precisam ser desenhadas. Então, a declaração de imposto de renda, ela não pode ser feita só no botão automático. Porque eu costumo falar também, a declaração é muito fácil de fazer. Porque ela é um passo a passo que eu vou copiando e fazendo. Agora, a análise dela que é complicado. Tele Brasil Notícias. E agora no Tele Brasil Notícias vamos falar dos assuntos que envolvem a presidência da República. Nosso presidente Jair Bolsonaro, que inclusive convidou a Regina Duarte para a Secretaria de Cultura. Exatamente.
Ela, inclusive, foi convidada pelo próprio presidente para assumir esta secretaria, que é a Secretaria da Cultura, que recentemente foi retirado a pessoa que estava ali ou precisou se ausentar em função de alguns acontecimentos que nós não iremos entrar em detalhes, mas a situação é bem conhecida. O que eu queria comentar sobre isso, diante da nossa gravação, a Regina Duarte esteve até em Brasília, já conversou com o Jair Bolsonaro, né? E ficou de dar uma resposta na semana à frente. Vamos ver se realmente ela vai emplacar o governo de Jair Bolsonaro. Vamos à matéria. Regina Duarte se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Pelo Twitter, o presidente disse: tivemos uma excelente conversa sobre o futuro da cultura no Brasil. Iniciamos um noivado que possivelmente trará frutos ao país. Depois da reunião, o Palácio do Planalto afirmou que a conversa foi produtiva e que a atriz estará em Brasília na próxima quarta-feira para conhecer a Secretaria Especial de Cultura. Antes do encontro, Regina publicou no Instagram que teria uma conversa olho no olho com o presidente. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Muito bem, você está no Tele Brasil Notícias. Eu quero agradecer a todo o pessoal que compõe a rede da TV Cinec, né? Tem o pessoal lá de Minas que gosta muito, é a TV... Como é que é o nome da TV lá mesmo? Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui, eu está anotado aqui. Mas daqui a pouquinho a gente... Hã? É a TV Estrela de Minas. Vamos ficar procurando aqui no papel. Obrigado, viu? André deu uma lembrada aqui, muita coisa para a gente acabar falando. Então, nosso muito obrigado pela audiência. Tem um pessoal também no Rio Grande do Sul, tem o pessoal lá em outras regiões do Brasil, Nordeste, etc. E a próxima matéria vem falar aí a respeito de uma coisa que preocupa todos os pais, tanto aqui em São Paulo como em outros estados, que é a questão da volta às aulas e a atenção que temos que ter com nossos filhos com respeito ao peso das mochilas. A matéria que iremos exibir é lá do Legislativo do Piauí, mas vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Então, na hora de você comprar o material escolar do seu filho, é preciso que você fique atento a essa questão do peso. Por quê? Essa sobrecarga, ela pode impactar diretamente na coluna da criança e do adolescente. E quem está alertando isso não é o Paulo Silva aqui, é o fisioterapeuta especializado em ortopedia, a Thaís Brasil. E ela explica que a mochila deve pesar no máximo 10% do peso total da criança. E ela, por exemplo, citou, uma criança de 30 quilos não deve usar uma mochila com mais de 3 quilos totais. E ela ainda lembra que a mochila de carregar nas costas com 2 alças é ideal e recomendou o seguinte: se o seu filho começa a queixar após carregar a mochila, é melhor buscar orientação profissional, tá? Porque o problema de coluna não aparece quando é jovem. Depois, quando ganha idade, aí tem desgaste da coluna, tem dor e assim por diante. Vamos à matéria. Início de ano, volta às aulas e a rotina de arrumar a mochila começou. Muitas crianças e adolescentes têm reclamado do peso das mochilas. Resultado, muitas dores. Eu estou aqui com a Letícia, que também tem essa reclamação. Letícia, você está satisfeita com o peso da mochila por conta dos livros? Nem um pouco. São dores que eu sinto à noite, após o horário escolar, que eu queria que não existissem. E tem alguma alternativa, né, para você levar essa quantidade de livros? Um dos maiores truques que eu e outros estudantes que nós temos em vez de comprarmos muitos cadernos para cada matéria,
compramos, porque são várias matérias, compramos um caderno já de 15, 10 matérias que geralmente dá até o final do semestre um caderno, e para não ficar levando vários cadernos. E isso acaba ajudando muito, reduzindo muito o peso na mochila. Essa preocupação com o peso das mochilas levou a Sociedade Brasileira de Coluna a fazer uma campanha alertando sobre os cuidados com o peso das mochilas. A volta às aulas é um motivo de grande preocupação por parte principalmente dos pais, em virtude da quantidade excessiva de material que as nossas crianças e adolescentes são obrigadas a levar à escola. Então a própria Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia já tem campanhas anuais no intuito de orientar os pais, os alunos e a escola quanto aos cuidados que devem ser adotados durante não só esse período, mas ao longo do ano todo. O peso excessivo dessas mochilas ela está associado a uma incidência muito maior de dor nas costas, que acabam comprometendo o próprio rendimento da criança na escola e atrapalhando as suas atividades do dia a dia. O ortopedista lembra que as consequências do peso exagerado das mochilas podem ir se agravando com o passar dos anos. Essas crianças sofrem com maior regularidade, com maior frequência de dor que muitas vezes compromete o rendimento escolar, atrapalha a vida diária desses indivíduos e pode estar associado ao surgimento de deformidades posturais. Não é incomum a gente observar crianças com deformidades ao nível da região da coluna vertebral, principalmente o aumento da cifose, o que a gente denomina de dorso curvo postural, em decorrência do uso de mochilas excessivamente pesadas. O ortopedista lembra dos cuidados essenciais que podem ajudar no transporte do material escolar e assim evitar complicações para crianças e adolescentes. A recomendação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, da SBOT, é que o peso da mochila escolar não deve exceder aproximadamente 7,5% a 10% do peso corporal. Portanto, uma criança de 40 quilos, o ideal, o correto é que ela transportasse no máximo em torno de 3,5 a 4 quilos de material escolar na sua mochila, sendo a mochila aquela de alça que a gente utiliza nas costas. Alguns cuidados quanto a esse tipo de mochila também é importante. É necessário que as crianças elas sejam educadas e orientadas para usar as mochilas com as duas alças e que essas alças elas sejam reguladas de acordo com a altura de cada uma dessas crianças. O adequado, o ideal, o realmente preconizado é que esse material ele possa ser transportado em mochilas de rodinha. Essas mochilas de rodinha elas evitam ou impedem com que a criança sobrecarregue a sua coluna vertebral com material excessivo e evita, de certa forma, com que elas sofram com quadros de dor com maior frequência. Tele Brasil Notícias. Você gosta de andar de bicicleta? Ah, todo mundo gosta, né? Até eu que fazia um tempinho que não andava de bicicleta, quando estive lá no Mato Grosso do Sul, acabei pedalando um pouquinho. Mas o que eu quero falar? O projeto do MEC vai oferecer bicicletas para estudantes, exatamente. Então a bicicleta vai voltar a ser uma das alternativas para os estudantes irem às escolas. O Ministério da Educação vai oferecer 7.600 bicicletas a um preço abaixo do mercado. Estados e municípios têm até o meio do ano que vem para fazerem essa referida compra. Depois de 9 anos, a bicicleta está de volta no caminho da escola. Programa do governo federal que cuida da frota de veículos escolares. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, publicou uma ata de preços para auxiliar estados e municípios a comprarem o produto. Mais de 7.600 bicicletas estão disponíveis, a um preço até 36% menor que o oferecido no mercado. As bicicletas podem ser usadas tanto na área urbana quanto na área rural e vão ajudar os alunos que precisam fazer longas caminhadas para chegar até a escola. Além da bike, o estudante vai receber todos os equipamentos de segurança previstos no Código Brasileiro de Trânsito. A bicicleta tem as questões de segurança que a gente precisa considerar, então o retrovisor, a luminosidade, né, os pedais são reforçados, o pneu é reforçado, o capacete precisa necessariamente estar incluído, né, nessa aquisição, porque a gente está pensando na segurança do estudante. E tem uma outra questão que é bastante importante, que é a manutenção, a guarda, o cuidado com essa bicicleta, né?
Isso precisa ser realizado em parceria com a rede escolar, municipal e estadual e com os pais. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias, que nesse momento vai falar um pouquinho de ecologia. Você está preocupado com o planeta, com o aquecimento global, com a questão da poluição ambiental? Você respeita a lei do meio ambiente? Já há muitos anos atrás se falava sobre essa questão, porém não se dava atenção que hoje é dado tanto aqui no Brasil como também em outros países e até por uma rede internacional governamental. Mas o que eu quero comentar? A cidade, Fortaleza, né? Fortaleza tem uma solução para materiais descartáveis. E lá chama-se Ecopontos. Vamos ver que soluções foram tratadas lá em Fortaleza para justamente acabar com esses materiais que são descartáveis, que ficam às vezes jogados no meio da rua, é garrafa, é uma série de coisas, né? Então o que foi feito lá, que é um exemplo para outras capitais e também para outros municípios. Restos de entulho, poda de árvores, papelão, plástico e outros materiais recicláveis. Até bem pouco tempo a questão era onde descartar esses resíduos, que trazem sérios danos, se forem jogados em um lugar qualquer. A cidade de Fortaleza trouxe a solução, os ecopontos. Nós temos uma pesquisa onde mostra que cada ecoponto consegue transformar o comportamento das pessoas no seu entorno em até 400 metros. Se nós temos 67 ecopontos, nós temos hoje mais de 50 quilômetros de transformação do comportamento das pessoas. Aos poucos, os ecopontos foram se multiplicando e hoje já estão em quase todos os bairros da cidade, em locais de fácil acesso. São os locais adequados para o descarte gratuito do material. Para atender a população, há em todos os ecopontos um funcionário responsável pela gestão de resíduos sólidos urbanos, transmitindo orientações e recebendo esse material. Um outro funcionário atesta a quantidade de resíduos depositados em cada container. Pelo menos limpa mais a cidade, né? Já tem um lugar certo, tem um canto certo. Além de contribuir com o descarte correto dos resíduos, a população ganha um outro benefício: descontos na conta de energia. Através do programa Recicla Fortaleza, os resíduos geram pontos que podem ser trocados por descontos na conta de luz. Se a pessoa tiver plástico, papelão, vidro, metais, ela leva até o ecoponto e lá se troca por bônus na conta de energia, né? Se, por exemplo, ela tem um colchão velho, um móvel velho, principalmente agora em estações chuvosas, um fogão no fundo do quintal, todo esse cacareco, ela pode levar ao ecoponto e deixar lá, porque evita exatamente problemas de saúde pública, né? É só procurar um ecoponto mais próximo de casa. O funcionamento é de segunda a sábado, sempre de 8 ao meio-dia e de 14 às 17 horas. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias, hoje especial, parabenizando sempre São Paulo por 466 anos. A nossa São Paulo, para quem, como eu, é nascido aqui, radicado aqui, São Paulo, há um tempo atrás, era bem pequena. Isso nos anos 50, 60, não tinha uma população tão enorme, não tinha as grandes facilidades que nós temos hoje de transporte e outras coisas mais. Mas os problemas tradicionais ainda acontecem. Mas como é aniversário, vamos falar das coisas boas que São Paulo tem a oferecer. Estamos agora chegando próximo ao Carnaval, isso mesmo. Você costuma pular o Carnaval? Você tem aí a sua participação numa escola de samba? Então
Então preste atenção nessa informação, porque os adereços de carnaval podem se tornar bons negócios e, veja, é justamente agora, na época de janeiro, em que muitos brasileiros já se preparam para o carnaval. É o caso de você, pode ser, né? E isso é feito com o quê? Com criatividade e gente que já está ganhando, inclusive também, de um outro lado, o dinheirinho com o carnaval. Essa reportagem, ela vem da parceira, que é a TV Ceará, e também é foco de um programa da TV Brasil. Carnaval é cor, alegria e diversão. Folia brasileira que já é aguardada por muita gente, que se prepara o ano inteiro para as micaretas, blocos de rua, pré-carnavais e toda a animação que gira em torno desse período. E tem gente transformando a irreverência carnavalesca em negócio, como a Nayana, que começou fazendo adereços para si e para a irmã. Quando eu era pequena, eu sempre gostei muito de inventar coisas, fazer recorte de revista, fazer colagem, né? Eu sempre criei as minhas próprias coisas, assim, sempre achei bacana esse tempo de criar, né? Criar fantasia. Eu sou dançarina, sou bailarina desde criança também. Então, essas coisas de inventar, né, figurino, e incrementar, enfeitar, também vem desde desse desejo, né, também artístico. Um item personalizado como essa tiara aqui custa em média R$ 35,00. Mas se você é daquelas pessoas que manja na criatividade e quer ousar fazendo em casa, a Nayana, que está aqui comigo, vai dar umas dicas, né, do que comprar e como fazer um adereço até mais simples. A gente tem como exemplo essa tiara aqui, que a gente já cola ela no próprio arco, né? Então, o que é que eu geralmente faço é comprar essa folha de EVA, que a gente pode já desenhar em cima, né? Fazer estrela, fazer flor, e aí vai dependendo da sua criatividade. E aí, cortando, a gente já tem um moldezinho, mais ou menos, vai ficar mais ou menos assim. E aí, já cola, já vem no arco e já cola com a cola quente, que é a melhor amiga dos arranjos. Então, já coloca e manda a criatividade, manda ver. E se quiser incrementar, coloca fitinha, né? A gente tem as fitas neon e pode colocar a fitinha próxima à orelha, né? Caindo, enfeitando mais aí o seu arco. E que tal ombreiras personalizadas para arrasar na festa? Eu faço com bojo de sutiã, né, que é um material também que a gente encontra com facilidade, é baratinho, é R$ 2, R$ 3 o par, né? E a partir também com a cola quente, que é a melhor amiga dos arranjos, né? A cola quente, aí a gente vai comprando também, tipo, esse material aqui, né, que é bem brilhoso, é do próprio Mamãe Sacode, que a gente já desmonta ele e já vai colocando aqui ao redor, junto com a cola quente, também com um pouquinho de paciência, né, para não se queimar. Tele Brasil Notícias. Muito bem, você tem celular? Ah, eu tenho, né? Olha, presta atenção nessa informação, é uma informação simples, mas é muito importante. Celulares pré-pago, isso, você tem aquele pré-pago com chip que você recarrega todo mês? Consulta por CPF já está disponível para evitar fraudes. Por quê? Muita gente tinha lá seu celular e de repente começou a receber um monte de ligações e etc, né? Ou então havia uma invasão na sua privacidade. Um levantamento feito pela Anatel mostra que cada 1.000 celulares pré-pago do país, 3 têm irregularidades no cadastro, né? Então agora para corrigir isso. Para evitar fraudes e dar mais segurança ao consumidor, foi criado um novo serviço para que o cidadão saiba se há celulares pré-pagos cadastrados no CPF dele, né? Então você consulta lá, né? Às vezes você vê aí, quantos chips eu tenho lá aberto lá, né? Será que está funcionando isso mesmo? Há 3 anos, essa professora usava um telefone pré-pago, mas teve tantas ligações indesejadas que acabou com o plano e mudou de número. De pessoas ligando, né, para mim, até presídios mesmo.
Caso o usuário constate irregularidades envolvendo o seu nome, ele pode pedir o cancelamento imediato da linha. A Anatel criou um endereço eletrônico no qual o consumidor pode verificar de forma rápida a existência de celulares pré-pagos cadastrados em seu CPF. O telefone celular pré-pago habilitado corretamente traz benefício para o consumidor, para a operadora e até para os órgãos de segurança quando eles precisam investigar eventualmente algumas fraudes. O pedido de cancelamento do consumidor deve ter uma resposta em até 24 horas, caso a solicitação seja feita por um atendente, e em até 48 horas, se for solicitado automaticamente pelo call center ou pelo portal da prestadora, sem intervenção humana. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias e agora chegou o momento do destaque especial desse programa, que é destinado a São Paulo. Além de nós parabenizarmos São Paulo, queremos parabenizar a cada um de nós, que somos cidadãos aqui, ou cidadãos da cidade de São Paulo, que militamos, trabalhamos, vivemos a loucura, mas também as belezas e as facilidades e praticidade de São Paulo. Você tem o museu, você tem o Teatro Municipal, você tem aí o Parque do Ibirapuera, você tem o Parque da Aclimação, enfim, você tem o Jardim Zoológico, todos os locais que você pode descontrair, sair com a sua família e etc. E, de um outro lado, você tem as empresas, o seu emprego, trabalho, locomoção como metrô, ônibus, hoje tem as bicicletas na rua e assim por diante. Mas o que eu quero falar? Hoje, em homenagem ao aniversário da cidade de São Paulo, nós vamos exibir a matéria com os Demônios da Garoa. E olha, além de cantarem a tradicional música Trem das 11, né? Moro em Jaçanã. Lembra essa música? Vai ser cantada ela. E mais ainda, vão contar um pouquinho da história deles aqui em São Paulo e também do Adorinã Barbosa, que é um marco tradicional de São Paulo, envolvendo Bela Vista e outros bairros mais. Vamos à homenagem. Escuta este sobe som. Inconfundível, né? Este jeito peculiar de interpretar o samba paulistano pertence a eles. Demônios da Garoa, uma lenda viva da nossa música. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, sai agora às 11 horas. Só amanhã de manhã. A banda que é a cara de São Paulo tem muita história para contar. O Demônios começou em 43 na Rádio Bandeirantes, participou de um programa de calouros, o conjunto chama-se Grupo do Luar, e ganhou o primeiro lugar, ganhou o direito de participar do programa do Vicente Leporassi na Bandeirantes. E como era tudo uma garotada, 14, 15 anos, meu pai tinha essa idade, e então ele anunciava esses endiabrados Grupo do Luar. Eu entrava, cantava e tal, e ele mesmo achou que o nome Grupo do Luar era antirradiofônico, porque naquela ocasião não tinha nenhum conjunto, era Bando da Lua, 4 Asas e um Coringa, Anjos do Inferno, não tinha nenhum grupo, né? Aí ele falou, isso aí não vai dar certo. Pegou, foi feito um concurso para que os ouvintes mandassem sugestão para nome, até que veio lá, Demônios da Garoa. A gente supõe que devem ter pego Demônios, porque ele anunciava os endiabrados, né? E da Garoa, porque era um grupo vocal especificamente que estava nascendo em São Paulo. Com o novo nome escolhido, o grupo trilhou uma carreira de sucesso. Ganhamos o título de A Cara de São Paulo, o grupo, estávamos em 3 na ponta. Nós, o Silvio Santos e a Hebe Camargo. Né? E a gente, graças a Deus, não menosprezando, porque eles são dois dos maiores ícones, né, da televisão, da música, né? Mas nós, graças a Deus, conseguimos chegar
um pouquinho na frente. Em 1953, outro marco para a história do grupo. O Demônios da Garoa fazia a trilha do filme O Cangaceiro, de Lima Barreto. Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Quando conheceu Adoniran Barbosa. O Adoniran era um personagem e o Demônios gravava a trilha sonora do filme O Cangaceiro. Olê, mulher rendeira, isso aí é Demônios da Garoa, né? Então, daí pra frente, em 51 ele trouxe o primeiro samba, o conjunto gravou, foi campeão do carnaval. Em 52 trouxe o segundo samba, o Demônios gravou, foi bicampeão do carnaval, até que em 54 o Demônios resolveu gravar o Saudosa Maloca, que o Adoniran havia gravado anteriormente e não fez sucesso. O Demônios inventou os quais, os Pais Carimbundum, os Cães Casculães, os Dindindong, e caiu no agrado do povo. Na voz do cantor, o Brasil foi apresentado ao Samba do Ernesto e Saudosa Maloca. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar, já que aonde agora está, esse edifício ar, era uma casa velha, um palacete assombradado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Jota construímos nossa maloca. Mais um dia, mas nem pode se lembrar. Veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Demônios da Garoa já passou por várias formações e está na sua terceira geração de músicos. Em quase 8 décadas de grupo, eles já lançaram mais de 70 discos, com mais de 30 milhões de cópias vendidas e aproximadamente 11 mil shows realizados. São 77 anos de estrada e mais de 500 composições na bagagem. Mas não existe Demônios da Garoa se não tocar o clássico Trem das 11. Música que já foi cantada em mais de 20 idiomas pelo mundo afora. Eu não posso ficar, nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem, sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. O mundo conhece esse samba. E pra gente é um orgulho muito grande saber que tudo isso nasceu no berço do Demônios da Garoa, no escritório, nos ensaios que aconteciam lá no centro, na casa da minha avó, aliás, na Moca, bisavó, né? Bisavó. Então, ver a proporção que isso tomou e você pega outros gêneros, você fala, pô, você gosta de samba? O cara fala, não é muito a minha praia. Pô, mas e Demônios da Garoa, Trem das 11? O cara fala, não, aí tudo bem, aí... Então, pra gente é um orgulho, a gente só tem a agradecer o carinho e a gente, enquanto aqui estivermos, vamos preservar todo esse legado aí com muito amor. Trem das 11, clássica composição de Adoniran Barbosa, foi gravada em 1965 e em 2000 foi eleita como a música símbolo da cidade de São Paulo. A música ganhou o país ao contar a história do jovem que não podia ficar nem mais um minuto com a pessoa amada porque tinha que pegar o último trem para voltar para casa, em Jaçanã. Trem das 11 conquistou em 1964 o Prêmio de Músicas de Carnaval no 4º centenário do Rio de Janeiro. E isso é motivo de orgulho do grupo, uma vez que um samba tipicamente paulistano conquistou um prêmio justamente na terra do melhor carnaval do mundo. E pensar que esta música quase ficou esquecida numa gaveta. A música popular brasileira deve muito ao Trem das 11. Porque é engraçado citar um episódio, o Trem das 11 ele entrou no repertório do Demônios da Garoa aos 47 do segundo tempo. Não tinha, eles estavam com uma música pronta e faltava o lado B do compacto. E aí, e aí foram escolher tal e vasculharam na gaveta das composições, acharam o Trem das 11 era uma letra muito maior. E aí o Demônios lapidou, né, deixou a música como ela é hoje, colocou os quais, os Pais Calingundum.
E aí virou o sucesso que virou. Demônios da Garoa resiste ao tempo e segue cheio de fôlego os próximos passos da carreira. A gente espera manter todo esse legado, toda essa simplicidade que é a essência do Demônios da Garoa. Porque a gente fala, a gente não é um grupo que está na mídia toda hora, que toca toda hora no rádio, mas a gente tem um lugar muito especial, que é o coração do povo, né? E dali ninguém tira mais a gente. Então a gente continua agregando novos fãs, mostrando toda a nossa raiz, a nossa essência, e assim vai se mantendo todo esse legado, e a gente continua levando o nosso quais adiante e agradecendo sempre. A gratidão, eu acredito que é o que resume essa carreira a todos que nos acompanham há 77 anos. E já que estamos no mês de aniversário da cidade de São Paulo, fica aqui um presentinho da mais paulista de todas as bandas para os 466 anos da Terra da Garoa. Esse é o nosso parabéns à nossa amada São Paulo. Parabéns a você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Meia, meia. Parabéns a você. Viva São Paulo! Parabéns! Tele Brasil Notícias. E veja, em instantes, Polícia em Ação. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186. Começando o Polícia em Ação no programa especial de hoje de aniversário de São Paulo. A semana, né? Nós estaremos exibindo esse programa na íntegra, né? Para você durante uma semana. O Polícia em Ação de hoje destaca que São Paulo tem redução de fatalidades entre pedestres. Isso falando de trânsito. Você vai ver algumas imagens aí de São Paulo, né? Olha, as mortes causadas por atropelamento seguem em queda no estado de São Paulo. A informação é do Infociga SP, sistema sobre dados de acidentes fatais e fatalidades do trânsito, administrado pelo programa Respeito à Vida do governo de São Paulo. Isso mesmo. Em novembro, houve 115 óbitos por atropelamento contra 120 em novembro de 2018. Então mostra uma redução, que chega a menos 4,2%. Enquanto que em janeiro e novembro, a redução é de menos 4,4%. 1.300 ocorrências neste ano contra 1.357 em 2018. Mas olha, dentro do Polícia em Ação, nós vamos também falar um pouquinho dos acidentes de trânsito envolvendo agora diretamente pedestres. Tem como principal vítima os idosos. Idosos que nem eu assim, ó. Se prestar atenção, a gente vai atravessar, esquece às vezes, né? Ou então não está ouvindo direito, tem que prestar atenção. E neste ano, em janeiro e novembro, 4 em cada 10 óbitos envolveu pessoas com mais de 60 anos de idade. Isso mesmo. Segundo a Infociga SP, os atropelamentos que vitimaram idosos ocorrem principalmente em vias municipais, 73%. E ocorrem no período da noite, chegando a 37%. O automóvel está presente em 38% dessas ocorrências, seguido pelas motocicletas com 28%. O número de vítimas de motociclistas aumentou no estado. Esse é um problema sério de trânsito, né? Você vê que hoje, acidente de motos, você está, às vezes,
em casa, vendo algumas informações, você recebe, aconteceu um acidente, aí você vai ver, é acidente de moto, né? Em novembro deste ano, houve 146 vítimas contra 129 em 2018. Novembro de 2019, lógico, né? Sendo 13,2%. Desde janeiro, agora, né? 1.707 motociclistas morreram em acidentes e representou um aumento de 0,8% na comparação com o mesmo período do ano passado, com 1.692 casos diferentes. Então, nesse caso, houve um aumento de acidentes envolvendo também ciclistas. Você que tem sua bicicleta, sua bike, né? Tome cuidado. Por quê? Com 29 vítimas neste mês contra 24 no mesmo período do ano passado. As estatísticas envolvendo ocupantes de automóveis caíram menos 3,6%, comparando os meses de novembro de 2018, 2019, contra 112 e 108 casos, respectivamente. As informações que eu estou colocando aqui a você estão no portal do trânsito. Lá tem outras orientações também. Esse, hoje, foi o Polícia em Ação, que volta na próxima semana com mais informações da ação policial e também dos acontecimentos da cidade de São Paulo. Eu quero agradecer desde já, ao encerrarmos o Tele Brasil de hoje, a sua audiência ao nosso programa, que teve as notícias normais, mas também o destaque especial para que você possa estar acompanhando da homenagem à cidade de São Paulo. Nossos parabéns a São Paulo, parabéns a cada um de nós que somos paulistanos, que estamos aqui batalhando e lutando para constituir nossas famílias, nossa vida e, acima de tudo, apreciar o que se tem de bom. Porque de mal sempre vai existir o mal. Nós não temos como exterminá-lo, mas sempre vai estar presente. Mas a nossa recomendação de sempre é essa. Meu amigo, paciência. Hoje as coisas acontecem por falta de paciência. Se você está nervoso no trânsito, não vai sair e vai em cima do outro. Temos visto pessoas perderem a vida em função disso. Se você discutiu com a sua esposa, desconfia de alguma coisa, antes de tomar qualquer atitude, converse, haja comunicação. Respeite quem está do seu lado. Acima de tudo, se você está doente, está no hospital, procure a si próprio, para que você possa, com calma, explicar para o médico o que você está sentindo e receber o atendimento necessário. Paciência, está na fila de banco, paciência, está na fila do ônibus, paciência, conte até 10, para que com isso você consiga tanto diminuir a violência em São Paulo e em outros locais, como também a sua impaciência e indulgência em certos momentos que leva aos conflitos. E a minha recomendação de sempre, né? Eu sou uma pessoa que confio muito em Deus. E você? O que faz pelo seu Deus? Confia nele? Então, bom final de semana, boa semana, aproveite.